né? O assunto de hoje é o assunto de cilindros, né? Então é um assunto tranquilo. No meu canal aí no YouTube você vai ver outras aulas de cilindro aí à vontade, tá bom? Vocês vão poder ver aí essas aulas de cilindro aí gratuitamente para complementar a aula de hoje, ok? Tem questões também a mais. Tá? Oi, quem falou alguma coisa aí? Ah, então beleza. Acho que foi engano. Mas assim, não é um assunto ruim, ok? Não é um assunto ruim, é um assunto fácil, até porque ele lembra muito Prisma, né? Então, por ele lembrar muito o Prisma, oxe, opa, já fui logo pro final, veio a vontade de terminar a aula. Sexta-feira, né? Então a vontade de finalizar é grande. O famoso sextou, né? Mas, ó, mais uma vez, ficaremos só com esse encontro. O segundo encontro, que é de 10h30, eu não ficarei ao vivo, mas vocês aproveitem esse horário para colocar atividades pendentes, né? Responder essas questões de cilindro que a gente for trabalhar na aula de hoje. Então, colocar em dia todas essas atividades é bom, né? No seu cronograma. Tranquilo? Só teremos esse primeiro momento. Então, para as pessoas que não assistiram a aula ao vivo, no primeiro horário, é só vocês depois avisarem a elas que no segundo horário é reservado para resolução de questões ou, como a Aline postou aí, se preparar para esse simulado de vocês. Ok? Então tá lá. Com o cilindro, a gente observa que ele é bem parecido com o prisma. Então, se ele é bem parecido com o prisma, as fórmulas do cilindro acabam sendo as mesmas, tá bom? Ó, vou anotar aqui a fórmula do prisma. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral do prisma, tá bom? É perímetro da base vezes a altura. E o volume de um prisma é dado por área da base vezes a altura. E aí temos o volume de um prisma. Okay? A mesma coisa se aplica ao cilindro. Qual é a diferença? Né? A diferença é que no cilindro já temos a área da base fixa. Né? A área da base de um cilindro é sempre uma roda, πr². E a área lateral, o perímetro da base, eu não vou nem botar aqui a área lateral, eu vou dizer assim, e o perímetro da base também é fixo, porque será sempre o comprimento da roda, 2πr. Ok? Então, teremos essas duas formulazinhas aqui que são fixas, lá da geometria plana, que se apresentam no cilindro. É a única diferença que a gente tem do prisma. Porém, eles dois são considerados primos, aqueles primos que são quase irmãos, né? Que se parecem bastante, só com essas diferenças mínimas que a gente tem aí, ok? Vamos ver aí o famoso cilindro planificado, né? Então, como é a planificação do cilindro, né? Vai passar uma animação aí, prestem atenção aí, tá bom? A animação vai iniciar e vocês vão ver essa planificação acontecendo, né? Então, é como se a gente tivesse na sua lateral uma folha de papel, né? E essas duas bases aí circulares representadas na planificação, né? Então, por isso que a área lateral, por exemplo, é 2πr vezes h, ou seja, o comprimento da base, que é o perímetro da base, vezes o h. Tá bom? Então, e a área total, a gente tem essas duas bases, que são as duas rodas aí, mais essa área lateral aí, que seria esse grande retângulo aí. Isso seria o nosso cilindro. Tranquilo? Deu para entender bem essa parte teórica aí, pessoal? Beleza? Então, ó, como eu tinha notado lá anteriormente, tá aí, se você quiser tirar um print aí para colar na cabeceira da sua cama e não esquecer nunca mais, segue aí as formulazinhas já inseridas, né? O π e o raio aí, né? Então, área total, área da base e volume e área lateral. Se você, com essas 4 formulazinhas, você responde qualquer coisa. Você tendo um raio nas mãos, acabou-se. Né? O raio e a altura do cilindro, você responde qualquer coisa das questões que envolvem o cilindro. Tranquilo?
Todo mundo printou aí, armazenou essas fórmulas aí para vocês? Vamos avançar aí. Okay? Então, existe uma curiosidade no cilindro, que aí a gente já vai voltar mais para o lado do SSA, tá bom? O SSA é que gosta dessa curiosidade. Okay? Normalmente o Enem não gosta tanto dessa curiosidade, mas o SSA gosta porque ele pode fazer isso como se fosse geometria analítica para vocês. Aí daqui a pouco eu mostro a vocês rapidinho. Vocês viram geometria analítica ano passado, né, comigo no finalzinho do ano, então não vai ser difícil aí de você relembrar isso aí. Apesar que a gente vai ver geometria analítica ainda este ano novamente, né? É isso mesmo, Diego, é o cilindro de revolução, né? Ele tem essa curiosidade porque ele pode ser gerado através, né, ele pode ser obtido através do giro de um retângulo em torno de um dos seus lados. E aí, se a gente observar a figurinha aí, se a gente for mexer na figurinha e observar, eu vou fazer no lado de cá mesmo, isso aqui pode ser representado por um gráfico, galera. Ó, isso pode ser um gráfico aqui X, aqui Y. E aqui, a UPE ela pode te dar coordenadas, tá bom? Dos valores desses pontos. E pedir para você calcular o volume do sólido gerado através dessas coordenadas V. Né? Então, ele pode chegar e solicitar algo desse tipo, tá bom? Então, se liga nisso aí, que isso pode cair na provinha de vocês do SSA. Vê a animação aí, como é que o cilindro de revolução é gerado. Bom, então, um giro 360 graus em torno desse eixo gera o cilindro de revolução, como vocês estão vendo aí. E uma vantagem para a gente, lembra que eu disse a vocês que tinham os pontozinhos? Ó, aqui era o A, aqui era o D, aqui era o C. Ó, essa distância aqui é o raio e essa distância aqui é a altura. Então, se caso ele te der coordenadas, basta tu calcular a distância de DC e a distância de AD e você vai obter a altura e o raio do cilindro para obter as fórmulas lá, volume, o que ele pedir. Tranquilo? Trabalhar com cilindro de revolução é até mais fácil do que com cilindro normal ou convencional. Ok? Tranquilo? Então vamos fazer umas atividadezinhas, vamos praticar. Nada melhor do que praticar. Então tá aí. Dado o cilindro seguinte, calcule, letra A área da base, letra B, a área lateral e letra C, a área total. Então vamos com calma aí, vamos calcular cada item desse. Então, letra A. Letra A, ele pede a área da base. A área da base, a gente viu que é π r ao quadrado. Né? Ele não deu valor para π, então vamos deixar tudo em função do π, tá bom? Então, π vezes o raio é 4. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Então, 16 π. Bom, então 16 π. Letra B. Área lateral. 2πrh. Então, 2 vezes π, vezes o raio, que é 4, e vezes a altura, que é 12. Calcula aí para mim, para ver quanto é que vai dar aí. Por favor. 96 π. E letra C, a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes 16, 32, mais 96 π. Quanto é que dá aí? 32 mais 96. 128 π. Pronto. Tranquilo? Uma questãozinha simples aí, só para esquentar, para a gente entender, aplicar a fórmula direitinha, tá bom? Nada melhor do que você revisar essa questão, dar uma resolvida aí no horário de 10h30 aí novamente, você pega e revisa, tal, não vou estar ao vivo, mas você vai estar aí presente
estudando, né? Pode até, se quiser, montar um link ao vivo aí com os colegas e fazer um grupo de estudo virtual aí, tá respondendo questões, né? Uma sugestão muito boa para vocês que estão em terceiro ano, todo mundo tá com saudade, né? Eu vejo lá no Zap uma saudade imensa entre vocês, querendo aí que as aulas voltem aí presencialmente. Então, cria link aí para faz feito o pessoal do primeiro ano. O pessoal do primeiro ano, eles têm um link deles, tá bom? Fica matando a saudade lá, com o link deles lá entre si, eles interagem entre si, né? Faz a própria aula, então vocês podiam fazer isso também. A saudade não é grande? Ai, ai, meu Deus. Vocês é uma resenha. Eu imagino. Vamos pro próximo. O cilindro apresenta por seção meridiana um quadrado de diagonal igual a 8. Então a área total do cilindro é igual a. Então ele diz que o cilindro ele tem uma secção meridiana. E o que é a secção meridiana do cilindro? É um corte na vertical. Se eu cortar um cilindro na vertical, então é como se eu tivesse isso aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui. Não vai ficar muito bonito, viu, minha gente? Mas imagine que a gente conseguiu fazer o cilindro aí direitinho. Ele está cortado. E se você ver, esse corte gera um retângulo. Isso é um corte na meridiana, né? Na meridional. Gera um retângulo. E aí ele disse que no caso daqui, né, dessa aí, ele gerou um quadrado, não foi? Ó, no caso do enunciado, gerou um quadrado. No meu desenho, gerou um retângulo. Mas poderia gerar um quadrado? Sim, porque todo quadrado é retângulo, né? Então, mas no caso aí, gerou um quadrado de diagonal 8. Então, no caso, deixa eu desenhar o quadrado aqui. O que está acontecendo aí na questão é mais ou menos isso aqui. Onde essa distância aqui vale 8. E a gente sabe que diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Se a diagonal é 8, o lado vai ser 8 sobre raiz de 2. Tá bom? Então isso aqui é o lado. Aí ele pergunta aí a área total do cilindro, né? Então, para calcular a área total, a gente vai precisar da área da base, da área da base e da área lateral. Então vai lá. A área da base é dada por π, que multiplica o raio ao quadrado. O raio ao quadrado ó, vai ser metade desse lado. Esse lado é 8 raiz de 2. Metade de 8 raiz de 2 é quanto? Quer dizer, vamos racionalizar isso aqui para ficar mais fácil a gente trabalhar. Ó, racionalizando, vocês aprenderam comigo a aula de racionalização, é só repetir as frações, uma fração com o denominador. E aí a gente vai ter 8 raiz de 2 sobre 2, cortou, vai ficar aqui 4 raiz de 2. Fica mais fácil da gente trabalhar assim. Aí, no caso, o raio é metade disso. Então, metade disso é 2 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 4 vezes 2, 8. Então, 8π. E a área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 2 raiz de 2, vezes a altura, que a altura é igual a 4 raiz de 2. Daí a gente vai ter a área lateral, que é igual a 2 vezes 4 dá 8. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2, né? Então, 2 vezes 8, 16, vezes 2, 32. Então, 32π. Né? Então, temos aí 32π. E aí, agora vamos para a área total. 2 vezes a área da base, então 2 vezes 8, 16, mais 32. Isso vai nos dar 48π. Resposta letra A. Tranquilo? Belezinha? Belezinha. Vamos para a próxima. Calcule a área total
do sólido gerado. Então, do sólido gerado pela rotação do retângulo a seguir em torno de AB. Ó. Então, o que é que aconteceu? Ele vai ter o eixo aqui, ó, e vai gerar um cilindro de revolução nesse sentido, ó, que é em torno de AB. Então, vai gerar um grande cilindro. Um grande cilindro, tá bom? Achatado aí. Um cilindro de altura 2 e de raio 4. Bom, então, ele quer o quê? O volume, é? Não, a área total. Então, mais uma vez, ó, vamos calcular a área da base. Π vezes 4 ao quadrado. Então, 16π. Área lateral, 2π. R é 4. A altura é 2. Isso aí vai me dar 16π também. A área total vai ser 2 vezes a área da base. Então, 32π. Mais 16π. Então, resposta 48π. Igual a questão anterior. Isso mesmo, Diego. Beleza? Então, tá vendo que é tranquilo. Ó. Cilindro é de toda a geometria espacial é o melhor assunto. O melhor conteúdo que a gente tem aí de geometria espacial é o assunto de cilindros. Não tem comparação. Tá bom? Na minha opinião, é o melhor de todos. Ok? Vamos lá para o próximo. Com a quantidade de cartolina gasta para construir um paralelepípedo retângulo de dimensões 6, 3 e 9, pode ser construído um cilindro reto de raio 2. Determina a altura desse cilindro. Ó. Então, o que é que ele está dizendo aí? Traduzindo para o nosso português bem dizido, ele está dizendo que a área total gasta de cartolina num paralelepípedo dessas dimensões, né, é a mesma área que pode ser gasta para construir um cilindro de raio 2. É só determinar a altura. Isso, sempre, na maioria das vezes. Quando a gente vai vendo esfera que terminar, a gente vai ver essas questões assim, misturando essas figuras. Mas o cilindro sempre está presente no Enem. Todo ano tem um cilindro lá no Enem. Tá bom? Então, o SSA começou a trazer cilindros há alguns anos. Começou a trazer o cilindro. Então, vamos lá. Vamos calcular aí essa área aí desse paralelepípedo primeiro. Né? A área total de um paralelepípedo é dada por 2 vezes AC mais BC mais AB. Então, a área total do paralelepípedo 2 vezes. Aí quem é AC? Aí você pode chamar aqui de A, B, C. Então, AC é 9. 6 vezes 9 mais 3 vezes 9 mais 6 vezes 3. Ok? Calcula aí para mim essa área total todinha aí, já o resultado final. A gente não tem que calcular isso tudo. Tá bom? Calcula tudo aí para a gente ver quanto é que dá. 6 vezes 9 mais 3 vezes 9 mais 6 vezes 3 vezes 2. R$ 198. Pronto. Então significa dizer que o cilindro também terá 198 de área total. Tá bom? Então, ó, a área total do cilindro vai ser igual a 198 também. E aí a gente tem 2 vezes a área da base vezes a área lateral. Aí vamos lá. 198 é igual a... Quem é a área da base? πr ao quadrado. Aí π ela diz que é 3 a questão. E o raio é 2. Então 2 ao quadrado. Mais a área lateral, que é 2 vezes π, que é 3. O raio, que é 2. E a altura, que é o que a gente está procurando. Então temos uma expressão aí só em função do H. Okay? Aí agora é só calcular. Agora é só matemática básica mesmo aí. Calcular aí. 2 vezes 3 vezes 4. Você tem 24.
mais 2 vezes 3 vezes 2, você tem 12. Vou passar 24 para cá, vem negativo. Então, 198 menos 24. Então, 198 menos 24, você tem 174. E agora você vai dividir esse número por 12. Daí H é igual a 14,5. Beleza? Tranquilo? Tranquilex, galera. Deixa eu olhar a hora aqui. Ainda temos tempo. Vamos lá. Mais uma. Essa questão aí diz o seguinte, né? Uma folha de cartolina vai ser encurvada, né? Como mostra a figura aí. De modo a ficar com o formato de um cilindro sem fundo e sem tampa. Se ele tivesse tampa e fundo, sua área total seria de 3.140 centímetros quadrados. Ache o comprimento da folha de cartolina. Então, ele quer saber o comprimento dessa folha de cartolina. Em outras palavras, ele quer saber só o 2πrh. Né? Então, ele quer saber somente isso aí. E aí a gente pode encontrar esse comprimento ou perímetro da base lá na formulazinha da área total, que foi dada aí na questão. A questão está dizendo aí para a gente que a área total foi de 3.140. Então, isso é igual a 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E vamos lá. 3.140 é igual a... Quem é a área da base? πr ao quadrado. Π, ele disse que é para botar 3,14. E o raio, né? O raio que a gente tem aí, como a gente não tem um comprimento, então a gente vai ter o raio como aí. Bem lembrado, a gente só tem altura, então não temos o raio. Vou chamar de R aqui, tá bom? Então não temos este raio. Ok? Mais área lateral. 2 vezes 3,14 novamente. Vezes o raio que não temos e a altura nós temos, 40. Tá bom? A gente vai encontrar o raio para depois encontrar o comprimento. Muito bom. Então, continuando. 3.140. E aqui a gente vai fazer os cálculozinhos aí, tá bom? Vai ficar 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, 6,28R mais... Aí é ali 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 40. Vai dar 251,2 R. Aí eu somo agora, né? 251 mais 6,28 vai me dar... Deixa eu afastar o chat aqui para continuar escrevendo. Então, vai me dar 3.140 igual a 257,48 R. Aí agora é só pegar 3.140 e dividir por 257,48. Então, o raio vai ser de aproximadamente... Como é? Não entendi, Diegão. Esse da área aqui que tem 6,28R. Esse R não é ao quadrado não, porque não seria πr ao quadrado. Isso é mesmo. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Obrigado. Olha, a gente ia falhar feio aqui. Então, ó, Diego lembrou aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, Diego acabou de lembrar que esse R aqui da área é ao quadrado. Ao quadrado. Isso mesmo. Então, nesse caso aí, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Onde a gente vai ter o seguinte: 6,28R ao quadrado mais 251,2R mais não, menos 3.140. Tudo isso igual a zero.
Né? Como está com o número quebrado, então eu vou dividir tudo por 6,28. Então, se eu dividir tudo por 6,28, eu tenho r ao quadrado aqui, 251,2 dividido por 6,28 vai me dar 40. Então, 40R. E 3.140 dividido por 6,28 vai me dar 500. Aí fica mais fácil a gente trabalhar, né? Vai me dar 500. Ok? Então, agora é com vocês. Vocês vão calcular para mim o R' e o R duas linhas. Tá bom? Apliquem aí delta igual a B ao quadrado menos 4AC. E, no caso aí, x igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, descubram aí para mim quem é R', quem é R duas linhas, por favor. Só aguardando aí, vocês descobrirem aí o cálculo. E aí, descobrindo o R, quando a gente descobrir o R, a gente vai aplicar essa fórmulazinha aqui. O quanto? R' é 10. E qual é o outro? Ah, porque o delta da zero é de... 50, né? Negativo ou positivo? Isso, negativo. Como é negativo, descartamos. Só vamos pegar o valor positivo. Então, 2 vezes 3,14 vezes 10. Tá bom? E aí a gente vai ter o comprimento solicitado lá na questão. Tá bom? Então, 2 vezes 3,14 vezes 10. A gente vai encontrar 62,8 centímetros. Beleza? Facinho. Tá tranquilo o assunto de prisma, galera? Pergunto a vocês aí se tem mais alguma dúvida. Pronto. Então, ó, desejo a vocês imensamente o meu muito obrigado pela presença de hoje. E desejo a vocês também um bom simulado neste fim de semana. Arrebentem aí, sei que vocês são capazes, vocês estão tirando onda, estão à frente de qualquer outro colégio por aí afora, garanto. Vocês vão estar muito bem no Enem esse ano. Você vai ver o resultado que vai ter e o quanto foi proveitoso, né? Aproveitar essa oportunidade de ter essas aulas remotas para vocês. Né? E nos encontramos sexta-feira, tá bom? Na sexta, provavelmente, eu acho que a gente já vai ver cone, né? O assunto pós-cilindro, tá bom? Então, grande abraço e bom fim de semana para vocês.